Hola amigos, buenos días, buenas tardes con algunos. Como ustedes saben, cada mes tenemos un seminario web sobre diversos temas relacionados con la protección biológica en medicina. Y en esta oportunidad hemos invitado a Yosilene Cerqueira para que nos hable acerca de la inteligencia artificial y cuál es el trabajo que ha desarrollado recientemente. Pero antes de empezar, yo quiero comentarles de que estos seminarios web son organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que ha sido creada hace pocos años y que viene desarrollando diversas actividades. Esta red surge como consecuencia del llamado de Bonn a la acción. Como ustedes saben, esto fue establecido el año 2012, en diciembre, en una reunión que se llevó a cabo en Alemania. Ahí se definieron las 10 acciones que deberíamos tomar en cuenta para ser desarrolladas en todos nuestros países en el lapso de 10 años, ¿no? Con la finalidad de ver cómo se había avanzado con este tema, el año 2016 se llevó a cabo una reunión en Madrid, una conferencia iberoamericana, para ver qué problemas tenemos respecto a la implementación del llamado a la acción, qué soluciones se proponen y cómo podríamos cuantificar los avances en la solución de estos problemas. Con la finalidad de ver qué tenemos en la región, cómo estamos avanzando en la región, el año 2017 realizamos una reunión en Arequipa que se llamó Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina, el cual tuvo una concurrencia bastante importante de los colegas de la región, pero lo saltante, lo resaltante es que participaron en las diferentes sesiones, en las diferentes mesas, los colegas que habían estado tanto en CIPRAM como en la reunión internacional que se llevó a cabo en Bonn. ¿Por qué? Porque ellos queríamos saber sus aportes sobre qué podemos hacer para identificar los problemas que tenemos en la región y de qué manera podemos darle solución. Así que esto fue llevado a cabo en la ciudad de Arequipa en el mes de agosto de 2017. Como consecuencia de esta reunión, se llevó a cabo una mesa redonda donde se definió que era necesario formar una comisión para poder hacer el seguimiento a todos los acuerdos a los cuales habíamos llegado en este simposio. Lo más importante fue de que esta comisión finalmente se denominó Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que no es solamente los miembros de la comisión, sino son todos los colegas de América Latina que deseen participar aportando con sus conocimientos, con su experiencia, con su tiempo, a desarrollar diversas actividades relacionadas con la protección en medicina, pero siempre tomando en cuenta el llamado de buena acción. Y por esa razón, la primera acción que se hizo fue crear una página en Facebook, donde colocamos toda la información que sea necesaria que los colegas conozcan. No se requiere una suscripción específica para ingresar a la página, basta con tener una cuenta, y si no tienen cuenta igual pueden ingresar y pueden descargar documentos, publicaciones de diversa naturaleza, artículos, videos, libros, todo lo que sea necesario como aporte para mejorar la protección de nuestros países. Los colegas de la región también hacen traducción de documentos y en Facebook tenemos más de 10.000 seguidores, ¿no? Que son personas que siguen todo lo que estamos haciendo en la red LAPRAM. Así que esa es una de las cosas. Y lo importante también es que la red participa en diversos eventos internacionales. Por ejemplo, en los congresos más importantes que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe, como es el Congreso Regional de Seguridad Radiológica Nuclear y el Congreso Latinoamericano de Física Médica, en ambos hemos tenido participación, en uno de ellos realizando un simposio iberoamericano, y en el otro un mini simposio sobre protección radiológica del paciente en América Latina y el Caribe. En ambos hacemos difusión de las actividades que hacemos y sobre todo hacemos participar a los colegas para que aporten con sus conocimientos a diversas actividades que tenemos en desarrollo. Lo resaltante también es que organizamos seminarios como el que ustedes están participando. Este es el número 36 de los seminarios web sobre protección en medicina, sobre esos tópicos, pero además tenemos otros eventos, otras actividades, otros simposios, otros videos que también están en la misma página, en el mismo canal de YouTube que tiene el nombre de Red LAPRAM, que pueden verlo en cualquier momento. Esta red tiene tiene 55 videos
tiene más de 26.500 visualizaciones y tiene 1.410 suscriptores. Esto fue hasta el mes pasado. Así que en ese canal usted puede ver todos los videos que desarrollamos. Pero además, lo interesante también es de que todos los videos han sido tomados o son tomados en cuenta por el Organismo Internacional de Energía Atómica, porque el organismo ha creado un kit de herramientas para la implementación de llamado de buena acción, donde hay más de 1.000 y tantos recursos, ya sea publicaciones, videos, artículos, etcétera, que contribuyan a la implementación de llamado de buena acción. Y ahí ustedes pueden ver los videos que hasta el momento hemos desarrollado a través de estos seminarios web que hacemos cada mes. Así que todo eso lo pueden ver en esta dirección electrónica, que es donde está el kit de herramientas, y cada video va a estar vinculado a una de las acciones del llamado de buena acción. O sea que eso es lo interesante, que cada una de ellas contribuye a desarrollar o aplicar o implementar el llamado de buena acción. La red LAPLAN también tiene convenios o acuerdos o colaboraciones con diversas organizaciones, como es el caso de la Sociedad Española de Protección Radiológica, donde hemos desarrollado varios eventos, como es el caso del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, que también vemos los temas que son la parte médica y también los desarrollamos, los aportamos haciendo diversas actividades, sobre todo los videos, ¿no? Y después de Arequipa, el segundo simposio lo realizamos en Ecuador, pero esta vez fue totalmente virtual, con más de 320 y tantos participantes. Hicimos una de las sesiones interesantes, fue que hicimos tomamos en cuenta los cuatro grandes temas relacionados con la aplicación de las radiaciones en medicina, y hemos tomado diversos acuerdos que está también en el canal de YouTube de RelaPrac, y además se sigue trabajando con estos grupos que hemos formado, y estamos preparando ya el próximo simposio para el próximo año, en el mes de octubre, que va a ser en Santiago de Chile, con ocasión del Congreso Regional IRPA. Como saben, cada 4 años se realizan los Congresos Regionales IRPA. El anterior fue en Cuba, y el próximo año será en el mes de octubre, exactamente dentro de un año, porque va a empezar el día 23 de octubre, que todavía no es una primicia porque todavía no se ha anunciado, pero ya tenemos la fecha, y va a ser en Santiago de Chile. Y como parte del Congreso se va a llevar a cabo un tercer simposio internacional sobre protección en medicina, que va a ser también presencial. Bien, estas son nuestras direcciones en Facebook, nuestro correo electrónico, nuestro canal en YouTube. Tomar en cuenta que siempre nuestro trabajo va a estar vinculado, relacionado, encaminado a solucionar estos problemas que todavía subsisten en nuestra región, que se ven plasmadas en estas acciones para mejorar la protección en medicina, y sobre todo en la próxima década, porque el próximo año se cumplen los 10 años, y veremos qué cosas hemos hecho respecto a la implementación de estas medidas en nuestra región. Algo complementario les quiero comentar de que el Café y Radiaciones es otra página donde se difunden diversos temas relacionados con los usos de las radiaciones en nuestra región, en nuestros países de la región, tanto de instituciones académicas como de instituciones gubernamentales o en general de uso de las radiaciones. Así que Café y Radiaciones también es una página interesante con varios videos de interés. Bien, ahora vamos a dar vamos a invitar a Yosilén para que nos hable sobre este tema de la inteligencia artificial y su involucramiento en la física médica. Ella es graduada en la Universidad de Santa Cruz, es máster y doctora en física, muy vinculada a los temas de física médica, también de protección radiológica, así que tiene una buena experiencia y nos va a comentar justamente cómo ha desarrollado este tema, inteligencia artificial, y sobre todo lo interesante es que hay una encuesta que se desarrolló entre 94 países, con una buena participación, y esto nos da pie a que podamos seguir trabajando en este tema. Así que invito a Yosilene para que nos hable sobre este tema. Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat, lo pueden hacer en inglés o en portugués o en español,
Si tuviera necesidad de hablar en portugués para ampliar algunos de los temas, vamos a darle la oportunidad, siempre y cuando sean preguntas cortas o intervenciones cortas. Así que, Yosilene, muchas gracias por tu participación. Te invito a que des tu exposición. Oi, Eduardo, obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês por participarem do seminário web hoje. E como nós temos um público da América Latina, eu vou fazer a minha apresentação em português, vou falar em português, mas os meus slides estão em inglês para facilitar a compreensão de vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre as percepções dos físicos médicos acerca da importância da inteligência artificial como uma ferramenta de aplicação na área da medicina, na física médica, de modo geral. Eu não trabalho com inteligência artificial, tá? Então, essa não é uma pesquisa específica. Yosilene, todavía no has puesto la diapositiva. Você está vendo os slides? No, todavía no. Agora sim? Ahora sí. Perfeito. Ok. Então, pessoal, essa não é uma apresentação sobre a inteligência artificial de modo geral, e sim como os profissionais na área da física médica enxergam essa ferramenta e as potencialidades dela na área da física médica. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá nós temos o ensino de graduação em física médica, e também temos pesquisa a nível de pós-graduação em física aplicada, que inclui aplicações em física médica. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a inteligência artificial, eu trouxe esse esquema aqui, diferenciando a inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning. Então, inteligência artificial utilizam, né, programas de computador para realizar tarefas, né, que geralmente são realizadas, tarefas que requerem a inteligência humana para ser realizada. Enquanto que o aprendizado de máquina está relacionado ao treinamento, né, da máquina, ao treinamento do computador para aprender a realizar certas tarefas com base em alguns padrões, em dados que são fornecidos. Já as redes neurais, né, as redes neurais estão relacionadas ao treinamento, né, de árvores de tomadas de decisões randômicas, e essas árvores de decisões, elas são treinadas individualmente, enquanto que o Deep Learning está associado à análise dessas redes neurais em camadas e consegue realizar tarefas um pouco mais complexas. Para vocês terem uma noção da diferença entre Machine Learning e Deep Learning, eu trouxe aqui esse exemplo que é bastante clássico, tá? Então, no Machine Learning, você tem como input, por exemplo, uma imagem, nesse caso, de um carro. Então, a máquina, né? A máquina treinada, ela consegue classificar, né, essa imagem com base na sua base de dados. Ela consegue classificar essa imagem como ou é um carro ou não é um carro, tá? Então, temos como output, como resposta, a classificação, como resultado principal, a classificação dessa imagem aqui, por exemplo.
enquanto que a Deep Learning, além da classificação como resposta da análise desse input, que é a figura de um carro, ele consegue também extrair alguns outros recursos, outras informações. Então, por exemplo, essa imagem é classificada como carro, mas a Deep Learning consegue extrair mais informações como a cor, o fabricante, o modelo, tá? Na física médica, a partir de 1990, muitos trabalhos, né, começaram a surgir na literatura, né, trabalhos relacionando o uso, né, da inteligência artificial, reportando o uso da inteligência artificial na física médica. Essas aplicações, a maior parte delas, estão voltadas principalmente para a área do diagnóstico. E ainda assim, né, nós temos um número crescente em física médica de modo geral e também aplicações em radioterapia. Se vocês observarem esses gráficos que eu trouxe aqui para vocês, então, nos últimos 5 anos, né, contando a partir de 2016, nós temos um aumento muito significativo na quantidade de publicações que referem, né, o uso de inteligência artificial na física médica. Então, esse é um tema bastante comum, um tema bastante atual, se fala muito disso na comunidade científica em física médica. Então, na medicina, a principal aplicação, como eu mostrei nesse gráfico anterior, a gente tem um número muito grande de publicações na área de diagnóstico, então é muito comum aplicações na área de imagens médicas, né, na física médica. Então, alguns dos recursos da inteligência artificial por exemplo, através da análise de imagens, permitir uma detecção de doenças automaticamente, caracterização de doença, classificação de pacientes, permite também destacar regiões de interesse, regiões particulares de algumas imagens, né, que é interessante para o diagnóstico, permite quantificar volumes de órgão, quantificar imagem, classificar imagens. Então, temos uma gama de aplicação, né, da inteligência artificial na área de imagens médicas. E essa é uma das principais aplicações reportadas na literatura. Além disso, os últimos eventos, né, tem se falado muito de inteligência artificial na literatura. Por exemplo, no Encontro da Sociedade Americana de Física Médica em 2018, a inteligência artificial estava entre um dos tópicos mais discutidos, né, no evento. Então, além de inteligência artificial, se discutia a redefinição do futuro da física médica frente aos constantes desafios e às constantes evoluções que nós temos na tecnologia. Também se falava bastante das novas tecnologias e o seu constante desenvolvimento. E aí, uma coisa interessante a se pensar é como é que fica, né? Como é que deve atuar o físico médico frente a todo esse desenvolvimento tecnológico. É claro que os profissionais eles devem estar preparados para acompanhar, né, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia. Então, esses foram temas bastante debatidos nesse evento, não somente no evento da Associação Americana de Física Médica, aqui no Brasil, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Física Médica de 2021 teve como principal tópico, né, a inteligência artificial. E diante dessa discussão, por exemplo, a Federação Europeia em Física Médica,
né, criou 2 grupos de trabalhos, um grupo de trabalho pensando na estruturação curricular de programas para ensino na pós-graduação de inteligência artificial, além de um grupo de trabalho para a criação de um módulo de ensino de um curso sobre inteligência artificial. No entanto, esse curso da EFOMP não é um curso não é um curso grátis, né? Você tem que pagar para fazer algo como isso. Então, o que eu gostaria de ressaltar nesses slides é essa movimentação, né, da comunidade científica para discutir esses temas e buscar também, e as ações também voltadas, né, voltadas ao planejamento de ensino, né, dessa nova ferramenta, que é a inteligência artificial. Além disso, né, a Física Médica, que é um jornal, né, uma revista importante em física médica na Europa, ela criou agora em 2021 uma edição especial focada em aplicações da inteligência artificial em física médica. Então, as aplicações, ela busca, né, pesquisas e publicações que falem sobre a estruturação curricular para o ensino de física, ensino de inteligência artificial em programas profissionais, os pilares de conhecimento da inteligência artificial e as diversas aplicações em CT, em medicina nuclear, raio-x, mamografia, radioterapia, ressonância magnética, ultrassonografia e aplicações em radiônica. Então, pessoal, todas essas aplicações, todo o potencial de aplicações dessa ferramenta na medicina, de alguma forma, deve ter alguma implicação para a proteção radiológica, para a prática da proteção radiológica. Por exemplo, se a inteligência artificial for utilizada com sucesso, né, para dosimetria, para otimização, de alguma maneira ela deve impactar, né, na prática da proteção radiológica. Tenho aqui também listado alguns potenciais aplicações da inteligência artificial para a proteção de trabalhadores. Então, são exemplos de projetos pioneiros, tá? Então, eu estou falando, pessoal, de possíveis aplicações de pesquisas em cursos, de projetos em cursos. Então, existe a possibilidade de desenvolvimento de dosimetria online, né? Para medir doses em trabalhadores, também a modelagem de locais de trabalho que utiliza a radiação, também bastante pesquisa na área de otimização da proteção de trabalhadores. A ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ela definiu algumas áreas de pesquisas estratégicas como prioridades. Então, são áreas de pesquisas que devem dar suporte ao sistema de proteção radiológica. Então, essas áreas, né, prioritárias, né, para 2020 e 2024 são pesquisas em dosimetria, pesquisas em risco do uso da radiação, associado ao risco do uso da radiação ionizantes, e pesquisa de aplicação e implementação do sistema de proteção radiológica. E aí, dentre essas áreas de pesquisas que dão suporte ao sistema de proteção radiológica, nós já encontramos na literatura trabalhos interessantes com aplicações da inteligência artificial. Por exemplo, para a dosimetria, né, temos trabalhos na literatura sobre o uso de inteligência artificial para dosimetria interna, né, em paciente submetido à terapia
e imagem com PET e SPECT, então são imagens da medicina nuclear. Temos um interessantíssimo trabalho desenvolvido aqui na Unicamp, aqui no Brasil, onde os pesquisadores utilizam redes neurais para determinar a dose em mamografia, bem como a glandularidade, né, a glandularidade de mamas de pacientes. Então, esses trabalhos voltados para dosimetria deve, de alguma maneira, dar suporte ao sistema de proteção radiológica. Outro exemplo de aplicação é para avaliação de risco. Então, aqui eu trouxe um destaque de um trabalho que usa inteligência artificial para reduzir a exposição da radiação em procedimentos de imagem usando fluoroscopia. Tá? E temos bastantes trabalhos voltados à otimização de técnicas, né, que visa a redução da exposição, a redução da exposição em paciente, ou a otimização sem perda, né, da qualidade da imagem, que deve ser utilizada para o diagnóstico médico, tá? Então, pessoal, as aplicações, são muitas aplicações em destaques na área de física médica. O status atual é o seguinte: essas aplicações ainda estão em desenvolvimento e precisam ser validadas, né? Inclusive validadas localmente. Mesmo que você consiga seguir uma publicação ou utilizar uma ferramenta desenvolvida em outro país, essa ferramenta precisa ser avaliada e validada localmente. E todos esses estudos, de modo geral, devem levar a melhorias na precisão, na acurácia da dose e na qualidade das decisões médicas. Então, temos também outras possíveis aplicações que estão associadas a desenvolvimento de tecnologias digitais para o monitoramento de trabalhadores, controle de exposição de fontes radioativas e sistema de segurança. Então, todas essas pesquisas em desenvolvimento, todas essas potencialidades enxergadas, né, na inteligência artificial podem ter uma significante implicação na proteção radiológica, tanto de pacientes, quanto de indivíduos ocupacionalmente expostos, tanto quanto o público de modo geral. Eu gostaria de destacar para vocês o seguinte: a gente não pode ainda afirmar de forma assertiva, né, qual o impacto do uso dessa ferramenta na proteção radiológica ou na medicina de modo geral. Porque o que nós temos, né, são pesquisas em desenvolvimento. Muita pesquisa ainda precisa ser feita, muita validação ainda precisa ser feita para que essa ferramenta seja utilizada na prática em física médica. E aí, né, pensando em como essa ferramenta está sendo utilizada, está sendo pesquisada recentemente, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, o aumento da quantidade de publicações sobre aplicações da inteligência artificial em física médica, me levou ao seguinte questionamento: eu devo aprender sobre inteligência artificial para aplicar na minha prática como profissional? Eu terminei o meu doutorado no finalzinho de 2017, 2018, eu estava fazendo o meu pós-doc aqui no Brasil, e foi justamente nessa época em que
eu comecei, as revistas, né, o escopo da revista sempre tinha trabalhos com relação, trabalhos sobre inteligência artificial, sempre mostrando alguma potencial aplicação da inteligência artificial na física médica. Eu, no entanto, eu sou uma pesquisadora, eu sou física experimental, eu gosto de ir para o laboratório, de utilizar instrumentação, e aí, né, e como um profissional recém-formado, né, terminei o doutorado no final de 2017, eu tive esse questionamento, essa preocupação, será que eu devo aprender utilizar a inteligência artificial para a minha prática como um profissional? E aí, com base nesse questionamento, eu acabei levantando uma discussão com o meu mentor. Eu faço parte de um grupo de mentoria e liderança em física médica, é um grupo internacional, onde o professor Kuan NG é o meu mentor, é um professor da Universidade da Malásia, onde é a pessoa uma das pessoas para quem eu levo todos esses questionamentos com relação à minha profissão. Então, falando sobre essa necessidade ou não de aprender a utilizar, utilizar a ferramenta de inteligência artificial para possivelmente aplicar na minha prática como profissional. Então, conversando com o professor Kuan, nós tivemos a ideia de fazer uma entrevista com profissionais de vários países, profissionais da área de física médica, para saber o que eles pensam a respeito disso. Então, nós fizemos um questionário com algumas perguntas relacionadas ao tema. Então, mais de 1.000 profissionais foram entrevistados, foram profissionais de mais de 90 países do mundo, e então nós publicamos os resultados dessa pesquisa recentemente, agora em 2021, né, nesse artigo. Então, foi um artigo em conjunto, onde eu fiz boa parte do trabalho juntamente com alguns professores da Universidade da Malásia, incluindo o meu mentor, o professor Kuan. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse seminário de hoje vai ser basicamente os resultados obtidos através dessa entrevista, tá? Então, nessa entrevista, nós montamos questionários, e esse questionário foi composto por questões envolvendo a demografia, né, os países, sexo, idade, profissão, também envolvendo opiniões desses profissionais sobre o papel da inteligência artificial na física médica, na prática, o potencial uso da inteligência artificial em áreas como planejamento de tratamento, controle de qualidade, além também da opinião sobre a possibilidade da inteligência artificial afetar de forma negativa, ameaçar a profissão dos físico-médicos, né, que trabalham na carreira prática, além da necessidade dos físicos médicos ou dos profissionais que fazem pesquisa ou atuam na área de física médica adquirir pelo menos conhecimento básico em inteligência artificial, e a necessidade de ensinar inteligência artificial em programas de pós-graduação. Aqui eu destaquei essas duas questões em azul, porque foram basicamente, a pesquisa partiu basicamente desse questionamento que eu havia feito, tá? E, além disso, o questionário também era composto por algumas perguntas para conhecer o nível de conhecimento dos participantes em inteligência artificial. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade da Malásia. Então, para realizar essa pesquisa, primeiro nós fizemos um questionário, e como estava
e como estava na época da pandemia, e também nós tínhamos o objetivo de atingir, né, o objetivo de entrevistar o maior número possível de pessoas de diversos países, né, do mundo. Então, nós utilizamos o Google Formulário para distribuir esse questionário em vários países, e o Smart Survey usamos exclusivamente para a China, porque a China não usa o Google, tá? O Google não é permitido na China. Então, através do Google Formulário Smart Survey, nós distribuímos esses formulários para vários países do mundo. E então, foram entrevistados físicos médicos que trabalham na área clínica, físicos médicos que trabalham em pesquisa, né, na área acadêmica, pesquisadores, outros profissionais que trabalham com radiação ionizante, além de estudantes. Para a divulgação dessa nossa pesquisa, da entrevista, nós solicitamos, né, algumas organizações que divulgassem em suas listas de e-mail esse nosso questionário. Então, nós solicitamos a algumas organizações, como, por exemplo, a Rede Lapram, a IOMP, a Associação Brasileira de Física Médica. Isso não significa que todas elas nos ajudaram, tá? Mas nós tivemos a ajuda da maioria dessas organizações para divulgar o nosso questionário. E aí, depois de uns 3 meses, né, nós tivemos um total de 1.019 entrevistados de 94 países do mundo. Se vocês observarem esse gráfico aqui, nós temos participantes de todos os continentes, e eles estão razoavelmente bem distribuídos no mundo, tá? Então, nós tivemos os maiores números de participantes do Reino Unido, além da Malásia, Estados Unidos, Austrália e Japão. Fizemos uma análise da distribuição dos participantes por gênero. Então, dos 1.019 participantes, nós encontramos que 35% deles eram feminino, enquanto que 65% masculino, tá? É curioso, embora a nossa pesquisa não tenha como objetivo principal avaliar, né, os gêneros dos profissionais em física médica, mas eu achei curioso termos um número maior de pessoas do sexo masculino atuando, né, na área de física médica do que do sexo feminino. Também avaliamos a distribuição de idades, então separamos os nossos entrevistados em 3 grupos de idades. O mais novo, de 24 a 39 anos, né, que foi a maior parte, que compreende o maior percentual de entrevistados da nossa pesquisa. 29% de 40 a 56 anos e 11% de entrevistados... Desculpa? Ok. E 11% dos entrevistados acima de 56 anos. Tá? Também avaliamos a qualificação acadêmica dos entrevistados. Então, nós tivemos que a maior parte deles tem como a qualificação máxima o mestrado. Temos um bom percentual também com doutorado e um número um pouco menor de participantes apenas com a graduação completa. E apenas 5% dos nossos entrevistados possuíam algum tipo de certificação. Com relação à profissão, né, a maior parte dos nossos entrevistados atuam na área acadêmica ou na área clínica, em física médica. Uma parte deles tem múltiplos trabalhos, múltiplas tarefas, né? Podem atuar em mais
em mais de uma dessas áreas de atuação, e 11% deles estão estudando, né, cursando uma pós-graduação. Então, a maior parte dos entrevistados trabalham em hospitais, né, 30% deles em universidade, e alguns outros trabalham em institutos de pesquisa, órgãos do governo, de regulação e etc. E aqui alguns dos resultados do nosso questionário aplicado. Uma das primeiras perguntas que nós fizemos era o seguinte: os participantes deveriam concordar fortemente, não concordar ou não concordar ou discordar fortemente de algumas afirmativas. A primeira delas é que inteligência artificial a inteligência artificial deve ter um importante papel na prática da física médica. Então, como resultado, né, se vocês observarem aqui, em azul nós temos o percentual de participantes que concordam fortemente, em laranja que apenas concordam. Então, se somarmos essas duas quantidades, nós temos que mais de 90% dos participantes concordam que a inteligência artificial deverá desempenhar um importante papel na física médica. E, além disso, um grande percentual também, acima de 80% dos participantes, concordam que mais e mais aplicações da inteligência artificial em planejamentos de tratamento, controle de qualidade, devem ser realizadas por inteligência artificial. Com relação à afirmação de que a inteligência artificial pode ameaçar ou, de alguma maneira, prejudicar a prática dos físicos médicos, nós encontramos que um percentual bem pequeno, né, da ordem de pouco mais que 20%, concordam fortemente que a inteligência artificial pode ameaçar a prática da carreira ou a profissão dos físicos médicos. E também tivemos um alto percentual de entrevistados que acreditam tanto que que todos os profissionais em física médica devem adquirir pelo menos um conhecimento básico em inteligência artificial e que isso deve ser ensinado, né, aqui na questão 5, ensinado em programas de pós-graduação. Tá? Então, para todas essas questões, 1, 2, 4 e 5, né, de acordo com as respostas dos entrevistados, nós conseguimos notar que os profissionais em física médica, de modo geral, têm uma visão bastante positiva, né, bastante positiva da inteligência artificial como ferramenta, né, que deve auxiliar o trabalho na física médica. Também fizemos aqui algumas perguntas buscando descobrir o nível de conhecimento dos entrevistados com relação à inteligência artificial. Então, tivemos um número bastante pequeno de pessoas que têm um conhecimento básico, um conhecimento básico em inteligência artificial. Se a gente olhar aqui essa barrinha azul, que significa concordo fortemente, então nós temos um número baixo aqui. Conhecimento prático é ainda menor, o conhecimento prático, a aplicação prática, que consegue fazer aplicações da inteligência artificial em física médica. Habilidades, menor ainda.
proficiência, né? A pessoa que é capaz de projetar, de criar o código, de implementar. Então, nós temos um percentual ainda menor. Entendimento das limitações da inteligência artificial. Também não temos um grande número, esses números ficaram sempre abaixo de 20%. E os entrevistados relataram que boa parte deles, né, somando aqui os que concordam e que concordam fortemente, nós temos cerca de 60%, estão prontos, né, estão entusiasmados para aprender a utilizar a inteligência artificial na prática. Então, o que nós podemos concluir desses resultados é o seguinte, que embora os entrevistados apresentem uma visão bastante positiva, né, na inteligência artificial como ferramenta na física médica, eles ainda têm pouco conhecimento, né, sobre inteligência artificial para aplicar na prática. Eu destaquei essa questão que eu achei um pouco curioso. Existem pessoas que acreditam que a inteligência artificial irá, de alguma maneira, ameaçar a sua carreira, né, como físico médico. Então, eu separei os dados aqui em diferentes grupos de idades para ver se esse pensamento era diferente entre os profissionais mais velhos e os profissionais mais jovens. E no final eu encontrei que não há nenhuma correlação. De modo geral, apenas 25% dos entrevistados, em média, né, 25% dos entrevistados de todas as idades acreditam que, de alguma maneira, a inteligência artificial pode ameaçar a sua profissão como físico médico. Nós também analisamos aqui, né, que pode ser visto através dessas figuras, né, o caminho utilizado, né, para adquirir conhecimentos ou habilidades em física médica. E aqui eu estou separando as respostas dos grupos masculino, em azul, e vermelho, feminino. Então, desses resultados aqui, achei interessante destacar que todas as pessoas que têm um certo conhecimento ou habilidade em utilizar a inteligência artificial, esse conhecimento ou habilidade, né, foi adquirido, né, através de atividades relacionadas ao seu trabalho na prática, ou então eles tiveram que aprender sozinhos, né, como utilizar a inteligência artificial, sozinhos fazendo pesquisa. Fizemos também algumas análises estatísticas para avaliar como alguns fatores, como idade, país, status econômico do país, poderia influenciar nos resultados, tá? Nós não encontramos correlação entre os diferentes grupos de idades com relação à questão Q1, né, que falava sobre o papel da inteligência artificial, na importância da inteligência artificial na física médica. Então, todos os grupos de todas as idades, né, concordam que a inteligência artificial deve desempenhar um papel importante na área de física médica. Os profissionais mais velhos apresentaram, né, informaram que eles possuem um conhecimento prático em inteligência artificial, né, um percentual maior desses profissionais do que os profissionais mais novos. Então, acho que isso era esperado. Os profissionais mais experientes, um percentual maior dos profissionais mais experientes, têm conhecimento prático dessa ferramenta, enquanto que os mais jovens não, ou em um percentual menor. 29% dos entrevistados do grupo mais jovem, né, informaram que eles estão prontos, né, para aprender a utilizar
a inteligência artificial em suas práticas, mostrando o entusiasmo, né, desse pessoal em aprender a utilizar, aplicar a inteligência artificial na sua prática, enquanto que o grupo mais velho, apenas 17%, né, afirmaram estar prontos para aprender a usar ou aplicar a inteligência artificial na sua prática. Com relação ao status econômico dos países, né, dos participantes, nós encontramos que países de alta renda estava correlacionado com um alto grau de qualificação acadêmica. Por exemplo, 40% dos participantes de países de alta renda possuíam doutorado, enquanto que esses percentuais eram menores para países de baixa renda, por exemplo, 18%. Tá? Países de alta renda, né, 34% dos profissionais, né, participantes de países de alta renda, estão mais propensos a acreditar que o controle de qualidade e planejamento de tratamento podem ser feitos utilizando inteligência artificial como ferramenta, enquanto que profissionais de países de baixa renda, esse percentual é bem menor, 18%. E 63% dos participantes de países de alta renda informaram que eles têm um conhecimento básico sobre inteligência artificial, um conhecimento importante para o seu campo de atuação, em contraste nós temos que apenas 36% dos participantes de países de baixa renda informaram que eles têm conhecimento básico em inteligência artificial. Além disso, né, ainda sobre o status econômico dos países dos participantes, nós encontramos que todos os participantes de países de baixa renda acreditam que todos os físicos médicos devem adquirir pelo menos um conhecimento básico em inteligência artificial e que isso deve ser ensinado nos cursos e nos programas de pós-graduação. Com relação aos países de alta renda, nem todos os respondentes concordam com essa afirmação, apenas 92% afirmam que concordam que os profissionais devem ter pelo menos um conhecimento básico na área e apenas 86% deles acreditam que é importante que seja ensinado em programas de pós-graduação. Com relação às qualificações acadêmicas, como esperado, os participantes de países de alta renda, nós temos um percentual maior de participantes com um entendimento básico em inteligência artificial, conhecimento prático e habilidades, enquanto que nós temos um percentual menor quando comparamos com os participantes de países de baixa renda. Com relação ao tipo de trabalho, trabalho desse profissional, atuação na clínica e atuação na acadêmica, os resultados mostraram que os participantes da área acadêmica, de modo geral, ou da área acadêmica ou que trabalham em ambos, a área clínica e a área acadêmica, são os profissionais que trabalham com pesquisa, de modo geral. Então, a pesquisa, os resultados da nossa pesquisa mostrou que esses profissionais que estão em contato com a vida acadêmica, eles possuem, o maior percentual deles possui um entendimento básico sobre a inteligência artificial, um conhecimento prático importante para o seu campo de atuação e também são capazes de projetar, fazer os códigos e implementar a inteligência artificial
na sua prática. Então, esses números, o percentual o percentual desses profissionais com essas habilidades é maior para os profissionais que estão ligados à academia, quando comparado com os profissionais que atuam somente na área clínica. Existe outra pesquisa que eu gostaria só de destacar os resultados mais importantes dela, tá? Outra pesquisa feita também entrevistas com profissionais na área de física médica, também foi publicada agora nesse ano de 2021, só que essa pesquisa, o número de entrevistados foi bem menor, 219, de 31 países, e essa pesquisa foi divulgada por meio da lista de e-mail da Federação Europeia em Física Médica. Então, a maior parte dos participantes são da Europa. E, além disso, né, a distribuição de participantes por países está um pouco desbalanceada, porque temos, por exemplo, 37% dos participantes da França. Eu gostaria de destacar que, mesmo sendo essa pesquisa com a quantidade menor de participantes, que os participantes são quase todos, né, da Europa, os resultados obtidos por eles são bem semelhantes aos nossos, né? Eles encontraram que 81% dos participantes concordam que inteligência artificial deve melhorar o trabalho na física médica, e um grande percentual também relataram a necessidade, né, de treinamento, de treinamento de profissionais em física médica, de treinamento em inteligência artificial. Alguns dos resultados dessa pesquisa feita na Europa, que também concordam com os resultados que nós encontramos na nossa pesquisa, é o seguinte: embora a pesquisa revele que os profissionais, de modo geral, têm uma visão muito positiva acerca do uso da inteligência artificial como ferramenta na física médica, existem poucos profissionais com conhecimento, né, experts na área, né, com conhecimento para aplicar ou para desenvolver pesquisa pesquisas com inteligência artificial. E aqui a maior parte deles, se você olhar aqui em verde, né, a maior parte deles, né, concordam que a inteligência artificial deve melhorar o trabalho dos físicos médicos, e poucos, um número pequeno, se você olha aqui, menos que 20% de todos os grupos analisados, né, não estão atualmente envolvidos. Temos um percentual pequeno de entrevistados que estão envolvidos em projetos com inteligência artificial. Mas o que é interessante destacar na pesquisa deles é o seguinte: existe um percentual muito significativo, né, de pessoas que não estão envolvidas em projetos que utilizam inteligência artificial, mas gostariam de estar trabalhando com isso. Então, para fechar a minha discussão, né, dessa pesquisa, então nós encontramos que, de modo geral, os participantes enxergam a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa que deve ajudar, né, que deve melhorar muitas tarefas na área de física médica. E essa é a mesma opinião de outros profissionais na área de saúde, como radiologistas, médicos, físicos, etc. Tem opinião muito parecida, né? Entrevistas como essas também foram aplicadas, né, não no meu trabalho, em trabalhos da literatura, para outros profissionais da área de saúde. E também que as aplicações de inteligência artificial na física médica devem ter importantes implicações
na proteção radiológica. Então, para fechar, né, para concluir essa minha apresentação, né, a percepção dos entrevistados é que a inteligência artificial está aqui para ficar, e definitivamente ela deve influenciar a prática, né, da prática da física médica. E, além disso, a maior parte dos entrevistados acredita que é uma ferramenta que deve somar mais do que prejudicar a profissão ou a área. E os entrevistados apresentaram interesse em adquirir conhecimento ou habilidades, ou melhorar esse conhecimento e habilidade na área de física médica, e eles também concordam, né, que é necessário que os programas de treinamento forneçam educação ou treinamentos voltados para a inteligência artificial. E como é que isso pode ser feito, ou como é que isso tem sido feito, né? Então, é necessário que nós acreditamos que é necessário que organizações voltadas para a física médica que forneçam informações atualizadas sobre a inteligência artificial, e também que dê uma orientação prática, né, guias de como utilizar essa ferramenta na prática. E esse tema, né, inteligência artificial, ele ainda está, existem ainda muitas pesquisas em andamento, e o estado da arte é o seguinte: as pesquisas estão em andamento, mas ainda é necessário mais pesquisas e validação. Só destacando aqui algumas das referências dos trabalhos que eu pesquisei, né, para montar a minha apresentação, e eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. E eu vou dar uma olhada no chat se temos algumas perguntas, tá? Muchas gracias, Yosilene. Si hay algunas preguntas que están en el chat, tú las puedes responder directamente, por favor. Roger, tem uma pergunta. O Roger está perguntando se eu teria indicações de pós-graduação para a realização de doutorado em inteligência artificial aplicada em imagens médicas no Brasil. Eu conheço um grupo da Universidade de Porto Alegre, a professora Ana Maria Marques. Ela trabalha com bastante aplicações em imagens médicas, e também tem a professora Alessandra Tomal, da Unicamp. Ela fez um trabalho bem interessante com aplicações de redes neurais para cálculo de dose em mamografia. Então, no Brasil, nós temos assim, poucos pesquisadores envolvidos com essa temática. Então, Roger, além dessas duas pesquisadoras, a Ana Maria Marques e a Alessandra Tomal, que eu conheço, né, trabalhos publicados, eu recomendo que você dê uma pesquisada em trabalhos da literatura com a inteligência artificial, que leva o nome de pesquisadores brasileiros, porque, por enquanto, são relativamente poucos os grupos aqui no país. E como eu não sou, assim, da área, eu conheço poucos também. Ahí he colocado un trabajo de Ana María Márquez, una presentación. Ahí está el link. Lo he colocado en el chat. A Ana María já apresentou aqui no? No, está hay una presentación en el chat, en la página de Latin Safe. Ok. O trabalho da Ana Maria Marques é muito interessante.
O Leonel Henrique diz que é estudante de mestrado em física médica, está interessado em continuar o doutorado e gostaria muito de trabalhar com inteligência artificial. Alguma opção de becas disponíveis a nível de doutorado na área de investigação aplicada na física médica? Eu não entendo o que é beca. Es una subvención que le da a una institución internacional o nacional para poder hacer estudios. Bolsa. Una Ah, bolsa, ok. una bolsa. Uma bolsa de estudo. E eu acho que eu conheça não, mas aqui no Brasil, né, eu não sei como funciona em outros países, mas aqui no Brasil você deve entrar em contato com o pesquisador que orienta trabalhos de doutorado, né, na área, é o primeiro passo, né? Você tem que fazer o projeto de doutorado e aplicar para as instituições de fomento. E geralmente é esse o processo aqui no Brasil. Então, eu não posso afirmar que tem bolsas disponíveis. Aqui no Brasil, atualmente nós estamos numa crise econômica e quase que não tem bolsas para ninguém. Mas o passo para conseguir uma bolsa de doutorado para trabalhar na área é esse: conhece o pesquisador, escreve projetos juntamente com ele, né? E depois submete a uma instituição de fomento à pesquisa. O Eduardo deixou o link, né, da apresentação da Ana Maria Marques, que é uma pesquisadora que trabalha com aplicação de inteligência artificial em imagens médicas. Existem comissões de ética ou científica que validam e verificam os dados que são incorporados em inteligência artificial, redes neurais, por exemplo. A inteligência artificial funciona a partir de treinamento com dados, assim é necessária a verificação de dados. Ok. Todos os trabalhos que envolvem, toda a pesquisa de modo geral que envolvem a utilização de dados de pacientes devem ser submetidos ao comitê de ética local, tá? Aqui, eu não sei se existe alguma organização internacional que tem esse papel de avaliar, né, a ética, né, relacionada à pesquisa. Aqui no Brasil, por exemplo, se eu fosse realizar uma pesquisa com dados de pacientes, uma pesquisa em inteligência artificial, eu teria que submeter ao Comitê de Ética da minha instituição de pesquisa, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei como funciona em outros países, mas eu acredito que deva ser do mesmo jeito. Sí, parece que no hay más preguntas. No hay más preguntas. De todas maneras, el tema es interesante, es como para seguir tratando y promoviendo que de alguna manera se comience a trabajar en la región. Así que, bueno, es para empezar un tema sumamente interesante. Veremos qué más se desarrolla en la región en los próximos años y ver cuáles son las perspectivas de desarrollo, quiénes se motivan a trabajar en el tema. No hay más preguntas. Bien, ya que no hay más preguntas, solamente comunicarles de que, como saben, todos los meses tenemos un seminario web. El seminario del día de hoy va a estar publicado esta tarde en el canal de YouTube de RELAPRAN. Lo pueden ver con tranquilidad. Así que, Yusilene, muchas gracias por tu presentación. Excelente presentación, excelente trabajo. Así que estaremos nuevamente en comunicación con ustedes. Muchas gracias a todos por participar. Y ya nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Eu que agradeço, Eduardo. Gracias. Ya nos vemos. Obrigada Adiós. Que la vean muy bien. Tchau, tchau. Chao.